Graça e paz, meu povo santo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, uma boa semana para você em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos lermos a palavra do nosso Deus. Que bênção, né? Que privilégio, uma honra, uma alegria fazer isso nesta manhã. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele toque o seu coração, ele fale a você neste momento em nome de Jesus. E eu deixo disponível, né, esse vídeo logo já na madrugada, ele já está disponível aqui no YouTube. Daqui a pouco, às 7 horas da manhã, se você estiver vendo isso antes das 7 da manhã, eu terei uma live específica com empreendedores. Então eu vou fazer uma live das 7 horas até as 7h20 com empreendedores. Se você quiser, manda para mim um oi no Zap. O meu Zap está aqui na descrição desse vídeo e eu mando o link com a sala virtual. Eu vou fazer via Zoom e eu mando o link do Zoom para você participar comigo daqui a pouco às 7 horas da manhã, caso você esteja vendo esse vídeo antes das 7 da manhã nesta segunda-feira. E eu farei todas as segundas neste horário, tá bom? Então é só entrar em contato comigo que eu adiciono você no grupo dessas pessoas que vão participar dessas lives de 20 minutos que nós faremos aí pelas segundas-feiras. Muito bem, hoje é dia 9 e nós vamos ler os capítulos 8, 9, 10 e 11 de 2 Crônicas, onde diz assim: as muitas realizações de Salomão. Capítulo 8. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. 20 anos. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Ramate-Zobá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor no deserto e conquistou na região de Ramate cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalat e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e seus cavalos. Construiu tudo que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas. Eram eles: hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, oficiais do exército, comandantes de carro de guerra e cavaleiros. Nomeou 250 oficiais para supervisionarem os trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha de Faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali, e é lugar sagrado. Depois Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala da entrada do templo, conforme Moisés havia ordenado. Oferecia sacrifícios aos sábados e nas festas de lua nova, e nas 3 festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai, Davi designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias.
Designou por divisões os guardas das portas, de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi, com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros, foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei 15.750 quilos de ouro. A visita da rainha de Sabá, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio, viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em seu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grandeza e de sua sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e por que ele deseja estabelecer para sempre seu reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Além disso, os marinheiros de Hirão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus da escada ou das escadas do templo e do palácio real. Também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei fez 200 escudos grandes de ouro, cada um pesando 7,2 kg. Também fez
300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um altar de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto para cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os seus utensílios do palácio da floresta do Líbano, eram de ouro puro, não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. Meu Deus! O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegava com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos. 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra, e outros perto dele, em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Resumo do reinado de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ido. Acerca de Jeroboão, filho de Nebate, Salomão... deixa eu voltar aqui, vai. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. As tribos do norte se rebelam, capítulo 10. Aqui começa a derrocata. Foi só o homem, depois morreu, olha só o que aconteceu aqui. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e todo o exército foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor tratar este povo com bondade e agradá-los e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre.
Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que havia crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: Você deve dizer o seguinte a essa gente, que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes perguntou, ou lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: Meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi, filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide da sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente em sua carruagem e foi para Jerusalém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Capítulo 11 e último desse dia, a profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrear contra Israel e recuperarem o reino. Agora já estão lutando entre família, tá vendo? O problema? O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim: Assim diz o Senhor: Não lute contra seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão fortifica Judá. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-sur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Ajalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de azeite, alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servir nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bode e bezerros, que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor.
o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão se casou com sua prima Maalate, filho de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filha de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz a Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Gente, essa é a leitura de hoje. Amanhã nós vamos ler os desdobramentos por conta dessa divisão entre o sul, né, e o norte. Nós vamos passar por alguns reis, né, alguns nomes, vamos rever alguns assuntos assim, e vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus, e que Deus abençoe cada um de vocês.